escolheu estar aqui nessa manhã. São dias em que precisamos colocar os nossos corações diante de Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Nós estamos na nossa campanha, do nosso projeto de vida. Quem ainda não pegou o seu projeto de vida, gostaria de pedir aí o apoio dos nossos irmãos, aí dos diáconos, alguém que possa distribuir. Irmãos, imagine na sua mão agora um cheque em branco. Diga amém, irmão. Amém. Se você pudesse colocar qualquer valor, alguém que tem o poder para fazer qualquer coisa, te deu um cheque em branco. Imagine que o Senhor chegasse para você nessa manhã e dissesse assim: filho, o que você escrever aí, eu assino embaixo. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Vou repetir, vou dar mais uma chance para quem ainda, às vezes, está fazendo o download do aplicativo ainda agora cedo, a pessoa ainda não atualizou, né? Então, imagine que o Deus Todo-Poderoso, aquele que com a sua palavra criou todas as coisas, dissesse para você neste momento: o que queres que eu te faça? Você escolheria ou não escolheria as suas próximas palavras? Com cuidado, com sabedoria. Certamente, alguma coisa muito importante para você e que você não gostaria de deixar passar nenhum detalhe. Amém? Esse folder tem instruções aí dentro para você cuidar de coisas importantes na sua vida. Amém? A sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida profissional. Se tiver mais alguma coisa, pode colocar também, tá certo? Então nós iremos dar sequência nessa campanha, declarando, irmãos, eu tenho muitos testemunhos de coisas que eu tenho anotados em cadernos antigos, que de vez em quando eu tenho que ir lá e dar uma riscadinha. Esse já foi, esse já foi, esse também, olha, esse também. Então, irmãos, olha, eu digo para você, sem medo de estar errado, só tem uma coisa faltando que eu coloquei no projeto de vida do ano passado. Minha esposa sabe o que é. Mas eu acredito, irmãos, que dia é hoje? Que dia é hoje? 12. Dá tempo ou não dá? Irmãos, o nosso Deus pode fazer coisas muito mais maravilhosas, além do que pedimos ou pensamos. Aquilo que não esperamos, muitas vezes, pode ser realizado no piscar de olhos, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo. A nossa campanha desse projeto de vida, nós vamos hoje buscar inspiração nas atitudes de um homem muito importante no reino de Deus, dentro de toda a história do povo de Deus, chamado Neemias. Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no capítulo 2, no verso 4, nós vamos ler e vamos aqui fazer a exposição desses versículos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga expansão bíblica. Fazendo meu comercial aqui, né, irmãos? Segundas-feiras, estaremos de volta com os nossos cursos. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 2, verso 4. E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Amém? Quem entendeu isso? O rei está dizendo, amém? O rei nessa parte aqui, nessa palavra, irmãos, representa o nosso rei. Quem já recebeu um rei Jesus aí? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. Um grande princípio que aprendemos de cara aqui. Tudo aquilo que você for pedir, primeiro
ore. Primeiro busque. Porque muitas vezes, irmãos, nós, na nossa ansiedade de colocarmos situações diante de Deus, nossa visão fica limitada. A nossa visão fica pequena demais. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Se eu imaginasse isso, eu tinha pedido o dobro. Se eu imaginasse isso ou aquilo, então, muitas vezes, a Bíblia nos diz que nós pedimos mal. Porque o nosso coração, irmãos, quando ele está conectado com projetos do céu, por isso que ele fala, orei ao Deus do céu. Os projetos que colocamos muitas vezes diante de Deus, irmãos, eles são rasos, eles são frágeis, eles são muito momentâneos, eles são muito passageiros. Uma das coisas um dos capítulos mais importantes da minha vida, da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, lá no final do capítulo, verso 18, se não me engano, está escrito assim, Paulo diz, não olhando para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras. Aquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida é eterno, vai muito mais à frente, vai muito mais longe, vai muito mais distante, vai muito além de você mesmo, vai muito além de uma pequena comunidade, vai muito além de uma pequena família, vai muito mais além do que você pode pedir ou pensar. As situações que nós colocamos, irmãos, diante de Deus, para que Ele nos dê paz, para que Ele nos dê comodidade. Quem já passou dos 50, diga amém. Você vai entender muito bem o que eu vou dizer. Depois dos 50, um pouquinho mais talvez, a gente começa a usar mais o freio do que o acelerador. Sim ou não? A gente começa a querer ficar tranquilo. Domingão de tarde, tira aquele cochilo, diga amém. Quem faz isso? Só eu. A gente gosta de tranquilidade, irmãos. Às vezes, a vida está tão atribulada que dá vontade de puxar como é que chama? A campainha? No meu tempo era campainha, né? Como é que chama aquele para parar o ônibus? É o sinal, né? Você aperta o sinal e ela fala, dá licença, dá para dar uma paradinha que eu queria descer para dar uma descansada? Porque as coisas elas estão numa velocidade tão acelerada que, irmãos, eu a cada dia imagino que é por isso que a gente envelhece, se aposenta, amém? Para descansar, porque a cabeça da gente já não consegue mais andar no ritmo em que as coisas estão. E a gente busca isso, tranquilidade, estabilidade financeira, amém? Vai pegando aí. Um bom carro, não precisa ser de luxo, se for é melhor, né, pastor Pedro? Se for é melhor, mas não precisa ser. Que seja um que você consiga manter, amém? Para você viajar, passear, vir na igreja, amém? Trazer visitante para a igreja. Sabia, irmãos, que é pecado andar com o banco de trás do carro vazio? É pecado. Tem que ter visitante, tem que trazer gente para a igreja. Então, Deus quer te dar coisas, mas os nossos propósitos são diferentes. Eu quero sossegar e descansar, Deus quer que eu me movimente. Mas, Senhor, já estou tão cansado. Quem está cansado aí? Dá para dizer que está cansado. Então vem cá, filho, vamos descansar, né? Mas ainda não. Então, muitas vezes, irmãos, os nossos propósitos, nossa visão na porta. Quando você quer ser super esperto, alguém te pergunta, quando você vê uma semente, o que você imagina? Eu imagino os frutos. Já se achando super esperto, né? Quando Deus vê uma semente, sabe o que Deus vê, irmãos? Deus vê uma floresta. A visão de Deus, bem sei eu, os pensamentos que eu tenho. Aleluia. Bem sei os pensamentos que
pensamentos de paz, mas não a paz que eu acredito, a paz verdadeira, a paz profunda, a paz que traz satisfação do Espírito, a paz que caminha em direção às promessas e os propósitos de Deus, a paz que faz com que o seu coração transborde de alegria. Sabe aquele dia que trabalhou, você tão cansado, em casa, o sofá faz assim. Valeu, aleluia, Paulo, eu gosto também. Ele estava falando assim: eu te amo, vem aqui descansar. E você está tão esgotado, mas o seu coração sente paz, sente satisfação, sente alegria, porque aquele dia você produziu. Irmãos, o homem não foi feito para ficar improdutivo. O homem foi feito para frutificar. O Salmo de número 2 diz o quê? Que até na velhice dará os seus frutos. Diga: a esperança. Até o Senhor me dará frutos. Então assim será, irmãos. Um dos grandes problemas que a gente não consegue perceber muitas vezes é que Deus seria muito legal, mas não é assim que funciona. A gente ora, né? Eu lembro que lá no início da conversão, eu fazia minhas orações, e eu dizia para Deus: Senhor, me dá isso. E eu ficava esperando, até chegar aquilo que eu pedi. Não é o lógico, não é o humano, mas quem diz que Deus usa a lógica? Então, ao passar do tempo, irmãos, comecei a perceber que o Senhor estava me dando sementes para eu plantar. Quando Josué estava com aqueles 600 mil para possuir a terra, conforme o Senhor tinha falado, o Senhor falou o quê? Entra na terra e a possui. Você acha que eles estavam achando que eles iam lutar? Não, irmãos. Eles estavam pensando: chegamos, é nosso, dá licença, pode sair. Não, irmãos, sabe o que teve? Luta. Há propósitos que Deus estabeleceu para você que você vai ter que lutar. Ah, pastor, mas eles já tiveram uma guerra grande na entrada. Qual foi a guerra deles? A primeira barreira que eles tiveram, quem sabe? Um rio Jordão. Ali, irmãos, eu fico pensando, conjecturando aqui com os meus botões gospel, eu fico pensando, quantos ali falam assim: não dá para nós, a gente nem sabe nadar, não tem barco, não tem ponte. Sabe o que acho que é melhor nós fazermos? Vamos voltar ao Egito? Quem topa? Vamos lá. Então, irmãos, tinha muita gente desse jeito, tinha muita gente pensando: peraí, a gente fez o que pôde, a gente, o Senhor falou, mas como é que nós vamos transpor essa barreira? A barreira que você não puder passar, o Senhor vai agir. Sabe como que abriu o Jordão, irmãos? Aqui Reinaldo capítulo 5, verso 23. O sacerdote dava um passo, a água saía. O sacerdote dava outro passo, a água saía. E assim, não vou dar mais um, senão vou cair. Cada passo que era dado em direção ao propósito de Deus, as águas iam se abrindo. Isso é profético para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Dê os seus passos, o Senhor está para você passar. Há muitas vezes, irmãos, a gente acha que vai ficar tudo pronto, que vai dar tudo certo, mas o Senhor disse: olha, entre lá e possua a terra. Eles foram, irmãos, para a região mais difícil de todas, a cidade de Jericó, irmãos. Já pense no cão chupando manga. Era a cidade, irmãos, que Deus queria destruir primeiro, porque o povo era terrível. O Senhor queria tirar aquelas pessoas malignas que faziam sacrifícios, coisas obscenas, coisas terríveis, coisas que o Senhor abomina. O Senhor queria tirá-los dali, mas o povo de Deus foi instrumento da vontade de Deus.
Levante sua mão, assim, repita comigo: eu sou um instrumento da vontade de Deus. Você recebe isso na sua vida? Se Deus quiser usar você para fazer algo, Ele pode. Mas vai ser difícil. Não tem problema. Amém, irmãos? Se você estiver nessa campanha com o Senhor, irmãos, Deus é o melhor sócio que existe. Sabia disso? Ele não falha nunca. Ele jamais vai tomar prejuízo, irmãos. Se você consultá-lo em tudo que você for fazer, você vai perceber. Ele sempre vai estar disposto a te mostrar o caminho. Mas a minha sensibilidade precisa ser aguçada a cada dia. Por isso que o autor aqui, Neemias, o escritor, ele fala: então eu orei ao Deus do céu. Irmãos, quando a gente entende que não tem capacidade de andarmos sozinhos, as nossas escolhas, as direções que iremos tomar, decisões que precisamos tomar, precisam estar pautadas naquilo que Deus disse. O livro de Jeremias, aliás, Ezequiel, o Senhor fala assim: eu coloquei a minha palavra acima de mim mesmo. Tem esperança, eu escutei um glória a Deus aí no meio. A palavra, irmãos, toda a palavra de Deus é cumprida. Porque é Ele que garante. A palavra de Deus, irmãos, é a assinatura do cheque em branco. Porque aquilo que está escrito, Ele sustenta. Aleluia! Aleluia. Nós vemos, irmãos, a história deste homem que estava numa condição de estabilidade. Às vezes quando você lê rasamente a palavra de Deus, você vai ver: mas eu era o copeiro do rei. Ó céus, ó vida, ó azar. Irmãos, o copeiro não era qualquer um. Imagine o ministro da Casa Civil, o chefe dos ministros, o cara que tem confiança. O copeiro, ele era tão importante, irmãos, que ele comia antes do rei. Ele bebia o vinho antes do rei. É verdade ou não é? Ele era um instrumento daquele reino, diante de tantas conspirações que havia. Porque naquela época, hoje, se você vamos dizer que fosse uma monarquia, se matasse o rei, era preso e ia para a cadeia. Naquela época, quando matava o rei, ganhava o prêmio, ganhava o reino dele. Era assim que era a regra da época. Então havia muitas conspirações. O copeiro, aquela pessoa que estava ali, irmãos, no convívio do rei. Quem está no convívio do rei aí, diga amém. Você está perto dele? Você está disposto a fazer um sacrifício por ele? Porque ali, irmãos, esse homem era bem tratado com as que o rei comia. Como eu disse, comia antes do rei, bebia antes do rei. E esse, irmãos, morreria como um herói. Amém ou não amém? Às vezes, irmãos, nós não nos damos conta que aqueles que se converteram genuinamente a esse Deus Todo-Poderoso devem gastar as suas vidas naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele projetou. E há propósitos que você precisa compreender que tem que ser macro. Há bênçãos que eu posso pedir para mim? Claro que pode, irmãos, peça à vontade. Mas há bênçãos e vitórias e poderes que Deus vai colocar, autoridades que Deus vai colocar sobre a sua vida, que irão te levar ao propósito dEle. Quando você fala para Jesus, eu já falei isso aí para alguns discípulos, em algumas oportunidades, quando você se converte, Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Amém? Então aqui há dois aspectos a se analisar. Tem a ver com isso que eu vou falar agora. Quando Jesus é teu Salvador, é Ele que dá uma coisa para você, amém? Te dá a salvação. Quando Ele é o teu Senhor, é você que dá algo para Ele.
E há lá no Novo Testamento, há ali, né, uma palavra de Jesus muito dura para aquele povo, e diz assim: por que me dizes Senhor, Senhor, e não fazei a minha vontade? Não fazes o que eu digo. Então hoje o Senhor vai soprar nos seus ouvidos aquilo que é para você fazer, mas não aquilo que é só para você, aquilo que abrange pessoas ao seu redor. Neemias estava destinado, diante de uma notícia ruim que ele recebe, ele ouve lá dos seus contemporâneos, dos seus amigos, né, seus parentes que vêm lá de Jerusalém. Olha só o que diz lá no capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. A palavra Neemias significa aquele que consola. Esse homem nasceu no cativeiro. Não tinha relacionamento nenhum com Jerusalém, nunca tinha ido lá. Não sabia como que era o templo, né? Ele conhecia as coisas que ele ouvia falar ali no contexto da cultura daqueles mais velhos. Olha, o reino era assim, o templo era assim, havia isso e havia aquilo. Então, dentro da cultura que ele conhecia, porque era um homem letrado, era um homem que tinha instrução, então ele conhecia a cultura, mas de ouvir falar. Ele não tinha relacionamento com essas pessoas. Mas aqui, irmãos, o texto em seguida, né, no verso 4 vai dizer assim: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aquilo que tem acontecido ao seu redor, que traz limitações, dificuldades e lutas na vida das pessoas, causa algum sentimento em você? Ou quando você para no sinal, fecha o vidro rapidinho? Irmãos, o meu coração está gritando neste momento, porque nós somos tão egoístas. Quem já ouviu aquele ditado que diz assim: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Por que será, irmãos, que o nosso coração deseja tanto coisas para nós? Este homem chorou por pessoas que ele não conhecia. Pastor Lael pregou a semana passada que Esdras arrancou os pelos da barba e os cabelos da cabeça. Eu já comecei a arrancar o cabelo da cabeça, porque ele viu uma situação tão deplorável no meio daquele povo, que ele reagiu da maneira, dentro da cultura deles, mas de maior indignação, de maior sofrimento, de maior tristeza, de maior luta. Neemias depois ficou tão bravo com uma coisa, que ele arrancou o cabelo da cabeça dos outros, né? Mas você vai perceber que este homem, ele sai de um servo, e em 52 dias ele se torna governador. Poxa, eu acho que é a promoção mais recorde da Bíblia, sim ou não? Irmãos, 52 dias é muito tempo para Deus fazer uma obra. Ali, os muros da cidade estavam destruídos. Por que as pessoas estavam tão vulneráveis? Havia grande miséria e pobreza, porque entrava quem queria. Tinha buracos na cidade, o povo debilitado, doente, tentando com poucos recursos se levantar. Ainda não, irmãos, neste momento, Neemias chega lá, em Jerusalém, por volta do ano 444 a.C.
A primeira leva de judeus foi no ano 516. O ano do cativeiro foi 586. Então nós estamos falando aí já de quase 140 anos que o povo começa a voltar. Às vezes a gente lê as coisas da Bíblia e acha que foi rápido. Imagine, esse povo, já havia lá 2 gerações, irmãos, de povo ali tentando sobreviver, tentando crescer, tentando ter as suas plantações, tentando se levantar, mas os muros estavam abertos. E os inimigos chegavam, saqueavam, matavam, destruíam. Quando esse homem chora, porque ele ouve daquele homem lá que os muros estão abertos, o muro representa proteção, irmãos. Aquele povo estava sem proteção. As portas estavam o quê? Queimadas pelo fogo. Sabe como que era? Os magistrados da cidade faziam os julgamentos. Os magistrados, os juízes, julgavam nas portas da cidade. As portas queimadas, dentro da cultura daquele povo, representavam um povo sem alguém que julgue com justiça. Eu não sei se isso te leva a pensar alguma coisa, faz algum paralelo com a situação de hoje em dia. Quantas muralhas estão destruídas, irmãos? A nossa nação está com suas muralhas quebradas. Está com as portas das cidades foram queimadas. Eu sei que você é uma pessoa inteligente e você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando é que nos levantaremos para reparar esses muros? Por onde os ladrões estão entrando, irmãos? Precisamos trocar as portas para que haja justiça. O Senhor está me levantando, está te levantando para criar projetos de vida que vão além das nossas limitações, daquilo que está ao nosso redor apenas. Nós precisamos caminhar adiante. Esse homem aqui, irmãos, chorou por uma nação inteira. Uma das atitudes que mais me inspira nesse homem, irmãos, é que ele chega diante de Deus e quando ele ora, ele fala: Senhor, o Senhor está certo. Nós somos pecadores, pecamos contra Ti. Esse cara não tinha nada a ver com isso. Mas ele entra no meio daquela oração, como se toda a culpa fosse dele. Ele se torna o intercessor daquela nação, irmãos. Precisamos orar mais pela nossa nação. Há brechas que precisam ser reparadas. Então este homem, ele ora por aquele povo, ele se arrepende. Eu não sei se você já teve a experiência de um dia dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, perdoa a idolatria dessa nação. Senhor, perdoa aqueles cultos que não agradam ao Senhor. As obras, a corrupção. Você já pediu perdão pela corrupção? Ah, mas pastor, eu não sou corrupto. Mas quando um exemplo inspirador como esse, irmãos, ele se coloca como se ele estivesse naquela situação. O verdadeiro intercessor, né, aquele que consola, conforme o nome deste homem aqui, aquele que busca, aquele que ora, aquele que intercede por uma causa difícil, ele se coloca junto do problema. Talvez, irmãos, nessa manhã, né, eu sei que vocês estão me levando a sério, porque só eu consigo ver o rosto de vocês. Sabe quando a testa está assim, pastor Pedro? Eu sei que isso está causando reflexão. Não deixe essa oportunidade passar. Haja, mude a sua estratégia, ore, busque por essa nação, busque projetos maiores, busque projetos que adoram a Deus, que fazem com que essa nação volte ao patamar onde Deus... Irmãos, o Brasil é um celeiro do mundo. Essa é uma nação abençoada, irmãos. Não tem como dizer que esse país não é rico. Se você plantar no meio daquele cimento ali, nasce, porque a bênção do Senhor está sobre essa terra. Mas nós estamos fazendo o que com aquilo que Deus nos deu?
Estamos permitindo que os nossos muros estejam abertos. Deus está nos levantando como agentes de esperança nessa nação. Deus está te dando autoridade para mudar essa história. Mas eu tenho uma notícia para você. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Você vai ter vontade de chorar e de desistir, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não desista. Esse povo é um povo abençoado. Essa nação será uma nação alcançada pelo poder e pela glória de Deus. Este povo é um povo abençoado pelo Senhor, irmãos. Deus derramou suas bênçãos neste lugar. Eu não estou nem aí com quem tem inveja de nós. Eu nem ligo, né? Irmãos, a Amazônia é um dos lugares mais desejados do mundo. Sabe por quê? Eu não sei por que Deus colocou aqui, irmãos. Mas eu sei que é nosso. Deus colocou na nossa mão. Irmãos, Deus tem um mistério com o povo brasileiro. Eu não sei te explicar o que é. Mas eu sei que você pode assumir essa responsabilidade. Você pode receber essa autoridade sobre a sua vida. Nós temos, irmãos, esses principados vão cair em nome de Jesus. Comece a pensar nos projetos que envolvem pessoas. Eu tenho acompanhado algumas células. Eu vou confessar para vocês que andei um pouco desanimado. E porque às vezes, irmãos, o trabalho é difícil, é cansativo. A gente tem 1 milhão de razões para dizer, não quero mais, não vou fazer. Ai, estou cansado. Ai, meu Deus, dá um trabalho. Mas eu fico feliz, irmãos, por ver que pessoas ainda acreditam. E aí sabe o que acontece? É que nem uma vela acesa chega uma vela apagada. Irmãos, quando você compartilha, o fogo pega. E aquele que compartilhou o fogo não perde o fogo, amém? Ele vai junto, ele vai propagando. Então, se achegue aonde tem fogo. Isso vai contagiar o seu coração. Está desanimado, está entristecido, às vezes acontece. Mas, irmãos, chega de fazermos tantos planos rasos para a nossa vida. Que tal você começar uma célula? Esse é um plano profundo. Esse é um plano que não envolve só você e a sua família. Você vai ser abençoado por tabela, é claro, né? Mas vai abençoar o seu vizinho, vai abençoar sabe aquele vizinho chato que você gostaria que ele mudasse para a China? Deus quer converter ele. Deus quer que ele mude. Nem que ele seja barbudo, nem que ele seja careca, nem que ele seja chato, nem que ele use álcool em demasia. Não tem problema, irmãos. Deus quer alcançar ele e você pode ser um instrumento. O projeto que você vai criar pode alcançá-lo. O projeto que você estabeleceu para a sua vida, só que não é tanto para a sua vida, mas é para aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Porque Ele é poderoso para multiplicar. Comece a planejar, como esse homem, irmãos. Ele começa a planejar estratégias, não tem muito tempo, mas ele começa a planejar estratégias que irão fazer uma mudança em uma nação inteira. Este homem chega diante do rei e ele sabe, irmãos, esse camarada é muito fera. Sabe como que ele chega para o rei? Ô cara, me dá uns negócios aí que eu preciso, aí que eu estou indo. É assim, irmãos? Se for do agrado do rei. Irmãos, pega essa dica para você. Ah, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Comece a sua oração, irmãos, elogiando a Deus.
Ah, Senhor, isso aqui é tão simples para o Senhor. Para mim, Senhor, é tão difícil. Ó, a estratégia. Mas isso aqui para o Senhor não é nada, Pai. Todas as coisas são tuas. As pedras preciosas mais importantes ainda estão escondidas. O Senhor sabe onde está cada uma delas. Use a estratégia, irmãos. Deus te deu inteligência, amém? O meu filho, quando ele quer conseguir alguma coisa, ele já entendeu essa estratégia. Ah, pai, o Senhor é o melhor. O Senhor me dá tudo que eu preciso. Pois por isso que eu te amo tanto. Como é que você não vai dar até você não tem? Irmãos, agora a palavra de Deus nos dá uma direção. Se vós, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, aleluia, aleluia. Sabe o que está lá no final desse versículo? Ele vos dará o Espírito Santo. E é esse Espírito que vai dirigir as suas orações, é esse Espírito que vai dirigir os seus projetos, é esse Espírito que vai levar você na direção que Deus quer que você caminhe. Pode pedir para você, mas peça, irmãos, também por aquilo que você está vendo ao seu redor. Deus te levantou para fazer diferença. Eu quero que você se coloque de pé. Neste momento eu quero orar por você. E vou te dar uma última dica. Quando houver muita resistência naquilo que você estiver disposto a fazer pelas pessoas, Deus está nesse negócio. Se ninguém estiver se importando com o que você estava fazendo, preste atenção. Ore a Deus de novo. Busque a Deus de novo. Busque saber se é realmente aquilo que Deus quer que você faça. Quando você estiver disposto a fazer algo bom para o reino de Deus, algo que abrange as pessoas, preste atenção nisso. Você terá muitos motivos para não fazê-lo. Vou te dar um exemplo aqui na vida de Neemias. Sabe quantos quilômetros era de viagem? 1.500. Naquele tempo, irmãos, 1.500 quilômetros, demorava. Fala sério, se fosse você, não, é muito longe, está louco. Não preciso fazer isso. Eu nem conheço eles. Eu vou chegar lá e fazer o quê? A cidade está destruída. Ninguém me conhece, eu nasci no cativeiro, não tenho autoridade nenhuma. Como é que eu vou convencer aquele povo a me ajudar? Lembre-se, irmãos, olha, eu tenho o Espírito de Deus ministra no meu coração. Muitas barreiras se levantarão para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E quando isso acontecer, você fala, entendi. Persista, continue, não pare. Olhe para o alvo. Olhando para as coisas que não se veem. Você não está vendo ainda. Vale um amém ou não? Está chegando. Vou dar mais uma chance para você que não ouviu. Está chegando, irmãos. O Senhor é poderoso para fazer. Não se esqueça dos empecilhos, das barreiras. Não tenha preguiça, irmão. Sabe que preguiça é um demônio? É sério, irmãos. Preguiça é um demônio. Quantas coisas você deixou de provar, de fazer por preguiça? Então, a próxima vez que você sentir preguiça, bota a mão na sua cabeça, repreende e manda embora a preguiça, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que têm o seu coração na obra de Deus. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu vejo, não aquelas pessoas que aparecem, que estão em evidência, mas tem muitas pessoas, irmãos, que oram, não são vistas. É por isso que o show gospel está lotado. Mas
a oração da madrugada está vazia. É por isso que aqueles que estão em evidência parecem fazer mais, mas eles são sustentados por aqueles que parecem não fazer nada, mas são eles que terão um galardão poderoso no céu. Então, não ache que aquilo que você está fazendo é insignificante. Ore, busque a Deus, se coloque à disposição. Faça qualquer trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, irmãos, a primeira ferramenta que eu recebi foi uma vassoura. E eu estava estudando. E eu tive vontade de dizer àquele homem: eu não estou estudando para isso, não. E aí eu varri com má vontade, de qualquer jeito. E o Senhor me ensinou uma lição. Aquele cara chegou para mim e falou: escuta aqui, vem cá. Vou te ensinar a varrer. Ó, você tira o negócio aqui, varre aqui, depois você põe de volta. Irmãos, eu estava ali todo arrogante, querendo ser alguma coisa, não sabia nem varrer. Deus vai te ensinar nas pequenas coisas. Não negue de fazer as coisas. Deus vai te ensinar, Deus vai te treinar, Deus vai te colocar recursos na sua mão, à sua disposição, para você trabalhar, porque Ele, irmãos, é aquele que provê os recursos para a sua obra. Não se preocupe, Deus não vai sugar você, Deus vai te dar condições de fazer aquilo que Ele quer. Toda a sua vontade será feita e não vai te faltar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Porque eu sinto que existem pessoas, irmãos, que estão ardendo seus corações aqui, estão aqui: Senhor, agora vai, agora eu quero, agora chega de preguiça, agora eu vou começar a fazer. Coloque a mão no seu coração. Eu quero abençoar este propósito na sua vida. Eu não sei o que você pensou, mas Deus sabe. E nesse momento, irmãos, Ele está feliz, Ele está alegre. Olha, pode ser até que Ele tenha se levantado do seu trono. Pode ser, como diz o Salmo, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Neste momento, Deus, em nome de Jesus, sonda, Senhor, o coração daquele que se dispõe a fazer algo que vai além de si mesmo. Algo, Senhor, que vai alcançar pessoas. Projetos profundos, não rasos. Projetos que vão levar pessoas para o teu reino. Projetos que vão abençoar vidas. Projetos que vão fazer com que a tua graça seja derramada, distribuída ao redor daquelas pessoas, Senhor, que estão ali ao nosso lado. Senhor, em nome de Jesus, venha prover os recursos, venha prover a força física, venha prover a saúde, Deus. Venha, Senhor, ministrar aos seus corações aquilo que eles desejam fazer, Senhor, que a instrução exata seja feita, Deus, no coração do teu filho, que as palavras adequadas sejam usadas, que eles possam ser levados aos lugares certos, que eles possam ser bênção aonde os seus pés pisarem, que eles sejam uma bênção, da planta do pé ao alto da cabeça. Eu quero ministrar essa bênção, essa vitória sobre a vida dos meus irmãos neste momento, crendo que o Senhor já fez, e que a nossa parte, Senhor, Senhor, o Teu Espírito Santo vai nos guiar dentro dessa Tua justiça e da Tua graça. Nós oramos assim porque nós cremos sempre, no nome de Jesus. Amém? Você se sente abençoado? Você gostaria que alguém fosse abençoado? Está nas suas mãos. Amém? Sente-se por um momento.